estou aqui deslumbrado, estou aqui ouvindo, viajando, sem pressa, não pode ficar tranquilo, fica de acordo com o seu horário aí. A próxima pessoa, temos só mais 3 pessoas só para deixar. O Jair, o Bruno Henrique e o Sérgio Azamani. Azamani não, Azultum, desculpa. Jair, você está entre nós ainda? Sim, estou sim. Essa pergunta foi ótima. Você está entre nós, isso aqui parece que um centro de mesa, né? Primeiramente, eu quero parabenizar o Vinícius e a Pamela por ter tido essa iniciativa. Parece que toda semana aqui é como se eu lesse um livro. E eu digo o seguinte, Babalorixá não cuida de orixá. A gente pinta o Ibá de azul, pinta de preto, o Ibá fica lá, não perturba a gente. Eu acho que o Babalorixá cuida muito mais de cabeça. Agora, para cuidar de cabeças dos filhos dos orixás, a gente não cuida do orixá, a gente cuida dos filhos para o orixá. E a gente tem que ter instrumento. E, graças a Deus, há meses e dias, essa roda de conversa vem enriquecendo meus instrumentos como nunca teve, né? E agora aqui, essa pessoa brilhante, né? O professor Henrique, caramba, que prazer te conhecer, né? Tô assim, toda semana eu tô essa palhaçada, né? Porque parecia que eu não tinha instrumento para responder aos meus filhos. A pergunta que eu vou fazer é um pouco polêmica. Antes de 1985, até o candomblé e a sociedade em geral, e principalmente o povo nigeriano, tem muito preconceito das pessoas, dos homossexuais. Acontece que, em 1985, isso se chocou com a ciência. Por quê? Foi descoberto no genoma do homossexual que o homossexual é homossexual, o heterossexual é o heterossexual. E por causa disso ali, a partir de 1985, por lei, foi até gerado, né, no formulário de documentos, o sexo masculino, o sexo feminino e tem lá outros. Bem, a gente vem discutindo isso aí. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte, o travesti, teve até uma novela que colocou como personagem central na Rede Globo de televisão um travesti, um homem que se sentia mulher, mas falava durante todo o tempo que queria morrer porque estava aprisionada num corpo de um homem. E, atualmente, a gente vem, principalmente candomblé, que a gente, homem é homem, mulher é mulher, né? Então, Eked é Eked, Ogan é Ogan. Certas funções, por exemplo, não cabe a mim fritar um acarajé, como não cabe uma mulher pegar uma faca para cortar um bicho. Assim, né? Claro que isso aqui seria muito forte. Se não tiver uma mulher, claro que eu vou fritar o acarajé, e claro que se não tiver um homem, a mulher vai pegar a faca. Mas, a grosso modo, não. A pergunta desde a semente, né, na formação do ser humano, essa condição seria um erro de, por exemplo, alguém vir aprisionado num corpo, um homem vir aprisionado no corpo de uma mulher e uma mulher vir aprisionada no corpo de um homem? Eu sei que essa pergunta ainda é muito recente para um estudo assim milenar, mas a gente pode ter uma ideia assim que isso vem desde lá da origem, ou isso nasce depois? Porque eu particularmente, na minha visão, a gente, quando olha para um bebê, a gente já olha, né, a menininha já toda assim, querendo dar soco na cara de outra menininha. Então, aquele conceito que eu tinha do homem, que é fruto do meio, para mim, acabou. Porque, às vezes, a gente olha para uma criança de 2, 3, 4 anos, a gente olha que aquilo ali é um menininho aprisionado no corpo de uma menina, ou uma menina incorporada no corpo de menino. Com as suas explanações de hoje, eu falei, caramba, é uma boa oportunidade de eu enriquecer, talvez até tirar um pouco dessa minha dúvida. Que nem o Davi, né, perguntou sobre o suicídio. Caramba, eu falei, e agora eu falei, desculpa, mas vou ter que te usar, professor. Eu, como líder do Babalorixá, eu fico perdido, né, nessas questões. Fazer Ibá, cortar para Ibá, né? Mas o Vinícius e Pamela, eles vêm me enriquecendo e mais uma semana eu vou aproveitar, né? Para responder um pouquinho mais com base. Podemos ter uma
resposta com isso. Sim, Sérgio, olha só. Eu quero primeiro começar concordando contigo, e eu digo isso sempre, quem me conhece sabe, eu não cuido de orixá, eu cuido de pessoas. É mais ou menos semelhante ao que você disse, mas eu quero reforçar isso, porque isso é muito importante. Eu cuido de pessoas. E por que eu cuido de pessoas? O que me dá o direito de cuidar de pessoas? É porque eu me cuido. Eu me cuido. E as pessoas olham e falam, eu quero aprender a me cuidar assim. Aí me faz de mim um professor, né? Quer aprender a cuidar comigo. E aí elas gostam e tal, Paraná, e aí mais à frente, e aí vem jogar um búzio e tal, aí pede uma orientação, e taraná. Aí daqui a pouco, mas eu queria me cuidar. Essa é uma frase importante. Eu queria me cuidar na sua casa. É diferente de eu queria que o senhor cuidasse de mim. Bebê a gente cuida, gente velha a gente não cuida. Você se cuida sozinho, mas você pode se cuidar na minha casa a partir do meu axé, que foi até deu um babado aí numa primeira reunião que a gente teve aí com o Vinícius, em que eu falei, né? Axé é lei e minha casa é minha lei, né? Então, minhas regras. Então, quando a gente planta um axé, a gente fala oriaxé ou ariaxé, né? Então, a gente planta a nossa regra, a nossa lei, a nossa tradição, e aí aqueles que quiserem vir seguem aquela lei e aquela tradição. Né? Então, as pessoas vêm se cuidar na minha casa. Isso é muito importante. Com relação à questão de gênero, essa questão de gênero é uma questão ocidental, não é uma questão africana, especificamente iorubá. Se a gente pensar na língua iorubá, ela não tem gênero. Nós vamos dando gênero. O Olodumare é homem ou mulher? Eu já comecei dizendo que não era nem homem nem mulher, nem era uma pessoa. Não é? Então, o Olodumare é um lugar. Mas eu podia dizer, o Olodumare é mãe, o Olodumare é pai. Vai depender da perspectiva. Mas não é nem mãe nem pai. Edan, a terra, o espírito da terra, é representado por um masculino e o feminino, junto. A Terra tem em si o masculino e o feminino, junto. Então, imaginar que uma pessoa que tem em si, né, tendo um corpo de homem, como você falou, né, e se sentindo mulher, que isso é um equívoco, né, não vejo dessa forma. Minha leitura. Então, aqui é um vagar. Não existe marca de gênero em nenhuma palavra iorubá. Nenhuma. Você fala adja. Adja é cachorro. Não é. Se você quiser falar cachorro, você tem que falar akó adja. Se você quiser falar cachorra, você tem que falar abo adja. E assim também, homem, mulher. Okó urim ou akó urim é ocurim. Abo irim. Então, assim, o sexo desse ser homo, a gente chama de a moça está esperando um filho. A gente não diz a moça está esperando uma filha. Mas se você disser que aquela criança, né, criança é comum de dois gêneros. A gente precisa definir a palavra criança como comum de dois gêneros. Criança não tem gênero. Não tem uma marca de gênero na palavra criança. Então, quando você falar homo de, a cria chegou. Homo de, a cria chegou. Então, eu gerei uma cria que chegou. Então, está ali. E aí a gente vai traduzir isso por filho. Meu filho. E aí, mais à frente, vai falar minha filha. Mas antes, é sempre marca masculino. Mas isso tem a ver com a nossa linguagem, tem a ver com o Ocidente, que marca bem isso. Por Yorubá, se você fala Oxum, Oxum é feminino ou masculino? Bom, a gente vai ficar como feminino, né? Professor, sendo mais claro com a minha pergunta, quando a essência vem antes de incorporar no bebê, ela vem com sexo ou esse sexo já é feito fisicamente, não espiritualmente? Eu particularmente diria,
com o pouco conhecimento que eu tenho de biologia, se eu considerei que eu tenho uma herança paternal e maternal, né, que a questão do sexo é definido nesse encontro, que é a primeira que eu vou chamar de primeira essência. E também não acho que é um erro. Como eu disse, o meu exemplo maior é a língua Yorubá, que não tem gênero, e a terra, Dan, que é o espírito da terra, é representado pelo masculino e feminino junto. Porque você não pode dizer que a terra é feminino, nem que a terra é masculino. Não é possível dentro da tradição Yorubá. Então, a terra seria um grande transgênero. A terra seria um grande... Você chamou de travesti, eu acho que não seria esse o termo, né? Mas então, a terra tem essa coisa. Então, na sua concepção, desculpa, né? Eu estou até te usando demais. Quando um espírito ainda não designado que sexo vai ser, ele, na hora dele incorporar, ele também escolheria as funções dele dentro da sociedade, dentro do candomblé, dentro dos cultos afros. Não é isso? Nesse momento é que é escolhido? Então, na hora... diante de Olodumare é que vai ser escolhido a vida da pessoa. Porque ele escolhe a vida. E aí a vida, vamos botar a vida genericamente para a gente não ir para os detalhes, né? A vida da pessoa, tá? A questão, na minha leitura, a questão do gênero, se masculino ou feminino, está na primeira herança. A segunda herança é a escolha da pessoa. Ela não escolhe se vai ser masculino ou feminino, não está sobre o poder dela escolher isso, né? Então, se estabelece aqui. Se a Terra, eu estou firmando bem na ideia da Terra, se a Terra é representada tanto pelo masculino como feminino, ou seja, a Terra não tem esse gênero definido, né? Então, o gênero que vai ficar preponderante biologicamente não necessariamente precisa ser o gênero que vai ficar preponderante, digamos, psicologicamente. E eu não chamaria isso de erro, mas de composição. Vou pegar um outro exemplo, fora da minha tradição, a tradição de Ifá. Então, se a gente tem Ogbe, Oyeku, da direita para a esquerda, Ogbe, Oyeku. Ogbe é masculino, Oyeku é feminino. Se nós temos Oyeku, Ogbe, Oyeku masculino, Ogbe feminino. O gênero muda de acordo com a posição. Então, o Odu não tem um gênero em si, mas a posição do masculino é à direita, como é o dedão do pé direito. A posição do feminino é à esquerda, como é o dedão do pé esquerdo. Então, observa, o gênero não está lá, mas está na posição. Então, essa é uma discussão ocidental que eu acho que a gente não devia encarar. Então, o sujeito chega e fala, eu sou mulher. Eu falei, como é seu nome? Marisa. Vou chamar de Marisa. Porque não importa. Porque quando eu jogar para ele e ele for de Ogum, ele vai ser de Ogum. Então, e Ogum, por conta, pela característica de Ogum e tal, ele vai ter funções específicas comuns à família de Ogum. Se ele é de Ossan, é de Ossan. Ele vai ter funções características da família de Ossan. Lembrando que o Erim de Logum é usado por homens e mulheres. Eu sou a Uô, né? E a Sandra, que é uma querida que está aqui, Sandra Petit, podia ser a Uô também, sem nenhum problema. Não é o nosso sexo que define a nossa função. Não sei se deu conta, porque isso é um espinho, tá, Zé? Tu botou uma casca aí para mim, isso é um espinho forte, mas, assim, para começar um debate para um outro momento, a gente já... E aí é um debate, porque a gente não tem, eu pelo menos não conheço nenhum Itan, né, que dê conta disso. Parece que a existência humana vai se inventando de uma forma absurda. Mas aí eu volto para a língua Yorubá e para a terra. E tem sociedades que vão trabalhar a terra e a ideia é exatamente essa. Não tem gênero. Então, a manifestação é aquela. Tá? Mas num outro momento a gente vai se encontrar, eu sei. Né? A gente, quem sabe, aprofunda isso de novo. Muito obrigado, bastante esclarecedor. Não tem como discutir esse tema bem profundo, mas pelo menos a partir de hoje eu já tenho uma ideia de que a polêmica aqui começa no nascimento e não lá na semente, né? Sim, sim. A condição, escolhe um corpo de homem, vai se ter o nome de um homem, mesmo que vai ter uma mudança de gênero depois, o candomblé não vai discutir ainda
Pelo menos nos dias atuais, a mudança de gênero. Muito obrigado. Penso que a gente não tem subsídio para isso ainda. Vinícius. Vamos lá. A Pâmela vai ler também. O irmão Jair Luney, ele faz o seguinte questionamento. Ele que opinião do Babá sobre o livro O Batalá, a maior antiga divindade? Eu não tenho... Apesar de... O Jailton é um querido meu, de minha família. Apesar de eu ter o livro, né, tenho há pouco tempo, eu ainda não o li. Ainda não tive oportunidade. Eu adquiri há pouco tempo, agora na quarentena, aí nesse momento que a gente está vivendo, né, e ainda não li. Mas eu concordo contigo. O Batalá é a divindade mais antiga. Isso, para mim, na minha perspectiva, sem sombra de dúvida, né? Aí, dentro da nossa tradição, a gente vai falar o Batalá Babami Adikwe, Babami Adiki, aquele que eu louvo ao acordar, aquele que eu louvo, aquele que eu chamo quando eu acordo. Tem um Itã lindo que pergunta, fala um monte de coisa, no final ele fala: a quem você vai cultuar todos os anos? Orixá. A quem você vai cultuar todas as manhãs? Orixá. A quem você vai cultuar todas as noites? Orixá. E quando ele fala Orixá, ele está falando de Obatalá, de Oxalá, né? De modo geral, que é essa divindade mais antiga, segundo a tradição que eu esposo, ok? Sempre lembrando disso. Porque tem um Itã que fala que o Adiki, ou o Adikwe, é Exu. É ele que nós devemos chamar, é ele que nós devemos levar ao acordar. Mas quem fez isso foi um Exu. Alguém que cultua Exu. Ó, tá certo. Ele deve chamar a divindade dele. Babá, a pergunta é pelo seguinte: eu não peguei o início quando o senhor falou sobre o Batalá. E aí eu fiquei... me mordendo, eu só peguei o que o senhor falou já de sul. Entendeu? Como eu tive esse vício do senhor de ler, eu li esse livro todinho. Eu a opinião do senhor depois, de off. Jailton, eu não estou te ouvindo direito, mas eu entendi. Vinícius, eu bem vi aqui agora, né? Eu queria marcar aqui a presença do Robson. Sim, ele acabou de entrar. Está atrasado, seu Robson. Então, Jailton, eu não te entendi bem, mas depois a gente pode conversar. Eu não ouvi você falar direito, tá bom? Só o chat tem 193 mensagens. E a maioria das mensagens são elas pedindo uma nova palestra. Isso é a Alessandra Massulo que faz isso. Ela que é responsável por isso. Ela que fica insuflando os outros para fazer isso. Não, é bom mesmo. Ela liberou o microfone. Pode falar, Alessandra. Não estou ouvindo ela, não. Também não. Alessandra? Eu acredito que é a internet. Está dando para falar. Bom. Ô, Vinícius. Oi, me ouve agora? Opa, alguém falou. Oi, eu, Alessandra. Fala, Alessandra. Eu estou dizendo, o senhor me provocou, né? Estou dizendo que eu quero demais, mas não sou só eu, tá geral, todo mundo lhe quer aqui de novo. Ô, Vinícius, olha só, eu já falei tudo que eu sabia. Eu não sei mais nada ali. Tem muita coisa ainda. Mas, assim, o senhor pode fazer... O senhor pode encerrar por hoje. Se quiser já marcar uma nova data, fique à vontade. Ele insiste por hoje, né? Encerrar por hoje. Tem gente entrando ainda. Tem muita gente entrando. Marcou 5 horas, né? Tá ótimo isso aí. Bom. Muita gente entrando. Acho que ele não está conseguindo liberar o microfone.
Então, vamos ficando por aqui. Eu agradeci. Posso me despedir? Robson abriu o microfone. Desculpe atraso, a conexão ruim é muito ruim aqui, por causa dessa tempestade que está acontecendo. Ah, mas eu fico feliz de ter vindo. Tá ruim lá para ele mesmo, né? Mas então, olha só, eu quero agradecer essa oportunidade, mas especificamente ao Vinícius, ele sabe o quanto ele teve que trabalhar para me ter aqui, porque eu não sou dado a live, a fazer essas coisas. Assim, eu não gosto muito, não, sou muito sincero. É sempre muito prazeroso, né? Mas eu não gosto muito de aparecer, não. Eu gosto do cantão, entendeu? Ficar ali no cantinho. Eu gosto de fazer ebó. Ebó é legal para mim, mas esse negócio de ficar aparecendo em live, virar popstar, não acho muito legal, não. Mas eu quero compartilhar com vocês, eu tenho dado, né, um curso de Yorubá, eu chamo de básico introdutório, bem básico, bem introdutório, que são 6 encontros. Eu devo abrir uma turma próxima para iniciantes em agosto. E agora eu estou com uma turma de filosofia, mas olha só, é de filosofia. Não é de tradição, não é de ebó, não é de orixá, é de filosofia. É uma filosofia produzida a partir da minha pesquisa sobre elementos da cultura iorubá. Então, é uma filosofia brasileira, feita por um brasileiro, para brasileiros, a partir da tradição iorubá. Eu sou doutor em filosofia grega, então é uma filosofia brasileira, feita por brasileiros, que é escrita em língua portuguesa, a partir de elementos da cultura grega. E aí a gente chama de filosofia grega. Por isso eu chamei de filosofia iorubá. Mas é uma filosofia produzida aqui a partir da minha leitura a esses elementos que eu venho extraindo, ok? Da cultura iorubá. Um dos elementos, já compartilhei mais ou menos aqui com vocês, é o Olodumare, né? Que dá uma discussão interessante, mas é uma discussão filosófica. Então, se por acaso vocês se interessarem, serão todos muito bem-vindos. Eu não sei nem se tem vaga ainda, mas eu estou aqui vendendo meu peixe, né? Mas, de qualquer maneira, se vier, não imagine que a gente vai tratar de orixá e dessas coisas. Vamos tratar de elementos da cultura iorubá, né, que nos ajuda na educação, na psicologia. Dei umas pinceladas aqui hoje. Na psicologia, na educação, na ética, no ser no mundo. Eu acho muito importante. E a gente precisa desse discurso, um outro discurso, né, porque o discurso hegemônico, esse ocidental, é universal e desenha a gente de uma única forma, não permitindo que a gente possa ser diverso, né? E o que a gente na observação é diverso, né? Cada um é um. Então não dá para pensar um conceito único de ser humano, nem um conceito único de homem, nem um conceito único de mulher. Bom, enfim, aí é outro curso, né? É outra história. Então eu convido a vocês, eu estou em casa, estou dedicado a esse tipo de trabalho. Eu, mais à frente, talvez em julho, agora eu vou começar um outro curso, então em agosto ou setembro, a gente pode voltar e fazer uma outra palestra, uma outra conversa, né? E vai ser muito bom para mim, mas agora julho vai ficar um pouco apertado, porque eu vou fazer o Yorubá 2 e filosofia. Então, agosto, setembro, se o Vinícius insistir muito, eu volto. Com certeza, você sabe como é que eu sou. Eu sei, chato. Mas eu te agradeço. Eu te agradeço por isso, tá bom? Isso foi muito bom. E todos aqui estão aqui, ó, se deixar, e vão ficar até amanhã. Eu já me despedi. Então, eu agradeço a todos. Foi bom o senhor ter falado no Robson, foi ele que proporcionou, foi o da roda de conversa, foi ele que me deu essa oportunidade. Aí veio o pai Geraldo de Iemanjá, e assim sucessivamente. De algum. Assim,
foi em época de pandemia que isso surgiu. E hoje a gente está aí, pretendo convidar mais pessoas, e já estou deixando assim, bem gravado. As pessoas que não me atendem a primeira vez, eu continuo mandando mensagem. Eu vou digitando, até as pessoas aceitarem o convite de vir aqui voluntariamente. Então, eu agradeço a presença de todos. Assim que esse vídeo estiver, eu vou disponibilizar no nosso canal. A Pamela já colocou lá no chat, lá, que é o Ajalim Cultura Afro-Brasileira. E vamos vinculando. E se Deus quiser, os orixás quiser, o Ludumare quiser, todos quiserem, vamos estar na semana com mais um convidado. Conto com a presença de todos. Vocês podem dar retorno no Facebook ou pelo WhatsApp. Se caso querem mudar alguma coisa, se querem mudar de aplicativo, tem dificuldade de entrar nesse aplicativo, estamos abertos a sugestões, fiquem à vontade. Desculpa algumas falhas que a minha internet aqui está um pouco lenta, mas eu só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado e abençoe a todos. Falar, professor. O Lucó Babaonan é o meu Instagram, tá? O Lucó Babaonan, com K. Eu botei aí agora. Ótimo. Então, tá. Como sempre, axé. Axé.